eu vou fazer uma pergunta para você que não vai ser uma pergunta fácil de responder. Talvez você tenha uma resposta de bate-pronto, mas se você parar para pensar sobre isso, você vai ver que não é tão simples assim. E a pergunta é a seguinte: o que você quer de fato no seu íntimo? Pois é. Talvez você esteja aí me respondendo: ah, mas eu sei o que eu quero. Eu quero ter um trabalho bom, eu quero viver numa casa boa, eu quero ter uma condição de vida boa. E aí eu te digo: então, eu te perguntei o que você quer no seu íntimo. Eu não te perguntei o que você quer para esta vida. Porque tem uma diferença muito grande entre as nossas necessidades materiais, né? A gente vive num lugar material, onde ter uma casa é importante, onde ter conforto é importante, bom, e a gente busca isso, né? Na nossa passagem por aqui. Eu te perguntei o que você quer no seu íntimo. Porque se a gente estudar um pouquinho sobre seres que já viveram com alguma sabedoria a mais que a gente vai ver que todos eles chegaram a uma mesma conclusão, que os bens materiais, eles não alimentam a alma. Porque lá no fundo, o que a nossa alma quer, muitas vezes, não vai de encontro com o que o nosso ego quer. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que abrir mão, eu tenho o sonho de ter um carro. Não estou dizendo aqui que você tem que abrir mão de sonho de ter o carro XPTO, de ter a casa XPTO, de morar sei lá onde. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que muito provavelmente, depois que você alcançar tudo isso, e existem ferramentas para você chegar nesse lugar, você vai pensar, não é isso. Vocês devem conhecer um comediante, pelo menos quem tem um pouco mais de idade deve conhecer um comediante chamado Jim Carrey, e ele tem uma frase que ele diz, eu não me lembro exatamente como é, mas o sentido é mais ou menos esse, que ele gostaria que todo mundo tivesse muito dinheiro e muitas conquistas até os 30 anos de idade, para as pessoas perceberem que não é sobre isso que se trata a vida. Você deve ter visto já notícias, conhecer pessoas que têm muito dinheiro e são infelizes, que se suicidam, que têm depressão, que são alcoólatras, que usam drogas. Ué, mas ela não tem tudo aquilo que a gente sonha? O que está faltando então? Porque não é isso, gente. Não é sobre isso. Essa existência, ela tem sim os desafios e, de novo, aqui a gente precisa ter uma condição mínima de vida para a gente conseguir seguir em frente. Mas não é só sobre isso. E isso eu percebo que é difícil das pessoas entenderem. As pessoas, no geral, dizem, legal, eu acho bacana, né, querer ser espiritualizado, mas eu quero ter o meu apartamento. Tudo bem. Só que se isso é sua única busca, uma hora você vai descobrir que não é sobre isso. Então existem diversos caminhos. A reprogramação mental, inclusive, é um deles, onde a gente vai se desvencilhando de todas essas crenças que foram colocadas, essa forma de funcionar que a gente foi formatado para conseguir aumentando a nossa potencialidade. E a partir do momento que a gente aumenta a nossa potencialidade, a gente consegue manifestar algumas coisas na nossa vida. Mas essa potencialidade, ela não pode ser só externa. Ela não se sustenta. Porque você atinge um patamar que você fala, ok, consegui, venci, sou bem-sucedido, de acordo com o seu parâmetro de ser bem-sucedido, pode ser, tem uma família, tem um dinheiro, tem uma carreira top, aí varia de cada um. Mas lá no fundo, você sente que falta algo. E aí não se trata de reprogramação mental. E aí não se trata de você manifestar alguma coisa, se trata de um trabalho interno seu. É um trabalho que você precisa fazer com você para atingir uma iluminação. Quando a gente pega alguns mestres, como Jesus, como Buda, algumas mentes que vieram para cá, tem algo em comum que eles faziam, que é a meditação. E eu não estou falando para você, olha, então senta e medita que você vai atingir a iluminação, embora aparentemente esse seja o caminho. Mas eu estou dizendo que eles alcançavam
aquela divindade deles, aquela força, eles davam vazão para aquilo que já existia neles através da meditação. É como se naquele processo ficasse muito claro para eles o real motivo disso tudo aqui. E é só nesse momento de silêncio, nesse trabalho interno que eles faziam com eles mesmos, que eles conseguiam alcançar. Não era buscando a roupa, inclusive Buda, né? Abriu mão de tudo. Não era alcançando a roupa, a casa, o carro. De novo, nos dias atuais, isso é importante. Eu não estou falando para você abrir mão de tudo. Não estou falando isso. O que eu estou falando é que sim, você merece ter uma vida confortável. Sim, você merece alcançar alguns objetivos materiais que você traçou para você. E isso é possível. E exige um esforço também seu. Mas que esse não é o mais importante. O mais importante é você dar vazão para isso que está aqui dentro, que vive em você, que fala para você, vai por esse caminho, não vai por esse, que fala para você, desenvolva isso não é interessante. Sabe, a gente sente, a gente percebe isso, e não é uma atividade mental e intelectual. Isso está num outro lugar. É uma recepção, a gente recebe uma mensagem. A gente se deixa guiar por essa mensagem. Alguns dão o nome de intuição, outros de Espírito Santo. Mas essa voz, alguns de vós, essa voz ela vive em cada um. E é ela que precisa ser libertada. E a partir do momento que a gente entende que dar vazão para essa voz vai fazer com que nós alcancemos o real objetivo de estarmos aqui, tudo muda.